Professora Marícia, o Luiz antes comentou uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse que com essa história de não ter celular no recreio, começaram a jogar carta. Sim. Houve uma socialização maior, é isso que tu disse, né? Vocês perceberam isso também lá? Nós percebemos isso de forma muito, muito bonita, sabe? Crianças brincando, brincadeiras que... Isso não acontecia mais? Estava cada um na sua tela? Como é que era antes? Porque, de novo, eu vou trazer assim, a gente tem... A escola trabalha com crianças muito pequenas, de 1 aninho até os 18. Então, cada uma dessas fases eu tive uma realidade, né? Educação infantil, super tranquilo, porque educação faz parte da infância, é a brincadeira. Então, não tem problema. Anos iniciais, também não. Anos finais já diferem um pouquinho. Ensino médio foi onde doeu mais. A gente reconhece que no ensino médio, porque é uma idade que eles já usavam com muito mais frequência, então estavam mais dependentes. Claro. E a gente sabe que foi mais difícil e é ainda, né? Porque não é todo mundo que está adaptado. Mas o que nós observamos? Observamos alunos dos anos finais criando jogos. Ah, é? Criando jogos? Criando jogos. Criando jogos de cartas. Observamos um aumento, aumentou 30%. A gente comparou o mesmo período agora, né? Comparado com os anos que nós tínhamos o celular liberado, nós tínhamos um aumento de 30% de livros retirados por alunos na biblioteca. Poxa vida! 30%. Nós percebemos... Peguei aqui dois componentes curriculares, português e matemática, numa avaliação individual que nós fazemos, né, que já faz parte, enfim, do histórico da escola. Nós tivemos algumas disciplinas aqui, entre português e matemática, nós tivemos 16% de melhoria da média individual dos estudantes. Mas isso já deu para ver em tão pouco tempo? Aqui, eu peguei o primeiro trimestre. O primeiro trimestre nós comparamos com o primeiro trimestre para saber nessa idade dos também. Anos anteriores. Então... Isso é tudo? Não, porque a gente está falando... Uma parte é cognitiva, outra parte é relacional. Eu preciso que esses alunos também aprendam a conviver, embora eu reconheça que o celular ajuda quem é mais tímido, aquele que por vezes não consegue se relacionar, mas ele consegue relacionamentos, né, com outras pessoas. Neste momento, eu preciso alertar para os riscos. Eu sei que tem pontos positivos, mas os riscos, eles são... muito grandes, de crianças acessando conteúdos inadequados, os adultos não conseguem fazer esse acompanhamento, então acho que a gente tem que sempre dosar, né? Como tudo na vida tem coisas positivas e negativas, e como nós lidamos com crianças, com pessoas em formação, eu não estou falando de adulto que já tem... capacidade de discernir entre risco, né? Isso aqui é perigoso, isso não é. E criança não tem, consegue. E nem o adulto consegue. Essa aqui é a questão. Ainda mais agora com o IA, que aí quem está do outro lado, eu não sei se é verdadeiro ou se é algo criado por IA. Então, como esse cenário, ele ainda é, vamos pensar assim, de difícil discernimento, eu prefiro fazer escolhas mais cuidadosas para pensar no bem-estar emocional desses jovens e pensar no bem-estar físico, inclusive, né? Então, acho que a gente tem que sempre buscar esse ponto de equilíbrio, assim, a tecnologia não é vilã, pelo contrário, ela ajuda a resolver muitas coisas, nós temos que ajudá-los, ensiná-los no processo de utilização disso, inclusive de mapeamento, não compartilhamento de senha, isso é conteúdo de escola, ensinar as crianças a não compartilharem suas senhas. E aí tem um ponto que eu outro dia ouvi, eu participei de um evento no Rio com uma profissional, né, da área, uma juíza. E os pais falam muito sobre privacidade. Mas será que eu tenho que olhar o celular do meu filho, mas eu estou invadindo a privacidade? E ela usou uma analogia que eu gostei muito. Ela comentou o seguinte, tu está na rua com teu filho, tu está no shopping com teu filho, aí ele se afasta de ti, ele se aproxima de uma pessoa mais velha, enfim, que tu não conhece. O que tu fazes enquanto mãe? Espera ele voltar ou tu vai atrás para perguntar, mas quem é? Quem tu vai perguntar? Né? A gente faz isso porque te interessa saber com quem ele está conversando. Eu estou mapeando, então, um risco. Se nós fazemos isso no presencial, por que nós não fazemos isso no virtual? Por que nós entregamos um celular com acesso à internet, com acesso a lugares que não...
tem monitoramento, por isso a importância desse adulto cuidar, porque depois tem coisas que a gente não consegue juntar mais, né? Então, nesse sentido, eu prefiro sempre fazer um alerta para nós criarmos essa rede de proteção. Porque não adianta uma pessoa cuidar, nós precisamos de uma rede, nós precisamos de pais conscientes, nós precisamos de escolas conscientes e preocupadas, professores atentos. E não só professores, toda a equipe da escola, porque às vezes... Todos os agentes educacionais, todos os agentes. Surge uma situação... talvez no banheiro, e aí eu tenho uma profissional lá que está limpando o banheiro que ouviu, ela precisa nos trazer, porque é importante nós sabermos o que está acontecendo com aquela criança ou com aquele jovem que, porventura, esteja passando por uma situação. Eu acho que para esse andamento, assim, a gente ter sucesso mesmo na questão pedagógica, educacional, é importante um tripé, né? É a questão da gestão escolar, a conscientização dos estudantes e as famílias, porque passa muito por acordos, como a Sofia falou. Quando a gente fez essa combinação lá no início do ano, que proibiria o uso do celular, na lei diz que não é proibido o uso para professores e funcionários. Então, o que a gente... me lembro muito bem de falar, nós somos os adultos de referência. Nós somos o exemplo, assim como as famílias. Então... a gente pode até usar o celular, porque a gente tem a chamada online, o professor pode usar, caso não esteja com o seu Chromebook, que ele também tem. Mas ele tem que ser o exemplo, ele não pode passar uma atividade e ficar ali mexendo no WhatsApp. Então, é uma questão de consciência para não gerar uma impunidade. Porque como o estudante, o adolescente, que é crítico, e tem que ser o que a gente desenvolve no estudante, que ele tem uma criticidade, né? E a escola, ela é um ambiente pedagógico, ela é um ambiente de ensinar, como a Sofia falou. É fundamental que hajam aulas e planejamento para ensinar a maneira desse estudante usar, mostrando os riscos também que eles oferecem, né? E aí eu faço um gancho aqui, porque é fundamental que nas escolas estaduais, eu não sei como é nas outras redes, sei que na particular tem assessoria de psicólogos, né? Na estadual não tem. Então é fundamental que haja um acompanhamento, né? Então a gente sabe que por vezes falta na rede estadual, e até entendo que o governo tem tentado suprir essa falta de professores, mas ainda há falta de profissionais que lidem com a saúde mental, de assistentes sociais, né, de psicólogos, para que a gente possa desenvolver uma consciência desses estudantes, sabendo que não é uma proibição só por ser uma proibição. O que a gente vai fazer agora como estratégia, né, para esse segundo semestre, onde a gente pretende assim dar uma apertada a mais na questão do uso do celular e proibir o uso durante também o intervalo. A gente tem apostado nisso, né, em ter jogos, apostando na questão do brincar, criar espaços para que esses estudantes possam brincar e ter mais o lúdico, e trazer jogos, mesa de fute-tênis, de fla-flu, então para que eles desenvolvam o esporte. E né? A escola de vocês tem alunos de que idade até que idade? A gente como falei antes ali para o pessoal, é uma salada mista, assim, porque nós temos o ensino fundamental 1 e 2, né? Temos o ensino médio regular, temos o ensino médio integral também, e temos o EJA. Então é uma escola de 3 turnos, Caramba. Manhã, tarde e noite, que fica na zona de periferia de Porto Alegre, no bairro Sarandi, né? Então a gente tem essa dificuldade, porque a própria rede, né, o posto de saúde, ele tem muito escasso o atendimento de saúde e é uma região de vulnerabilidade social, né? Então, uma região de vulnerabilidade social. Todos têm celular social. Ali? Todas as crianças têm? É uma coisa que... esse consumismo da nossa sociedade, ele também favorece nessas questões de mau uso do celular. Porque o que acontece? Como a Marisa falou, né? É preciso um tempo de qualidade das famílias com os seus filhos. Nessa sociedade consumista que nós vivemos, a gente percebe que o pai, às vezes, ele está muito focado no dar as coisas. E alguns valores, alguns ensinamentos, ele acaba perdendo porque ele não tem esse tempo de qualidade. Ou ele tem que estar trabalhando em 2, 3 empregos para dar aquele celular que é o da moda, para dar a roupa. Então, o ter as coisas, acabou superando. Então, o tempo que o pai tem, que é escasso com seu filho, a partir do momento que ele precisa educar, ou até gerar um conflito. Porque como pais, a gente não pode ser amiguinho o tempo inteiro.
Então, e como professor também é o nosso papel, né? A gente gostaria muito de poder ser amigo o tempo inteiro, mas não é o nosso papel. Nosso papel como adulto de referência é, às vezes, pôr os limites, dar as regras, né? E mostrar os pontos positivos e os pontos negativos, que tem o uso e cada conduta de cada estudante, né? Tá certo, Sofia? Inclusive, eu ia comentar sobre isso, né? Porque tem vários estudos que mostram, né, que esse uso vício, né? Vamos dizer assim, a gente usa muito esse termo vício porque ele é um pouco problemático, assim, né? Até a gente não tem tanta certeza se esse termo pode ser usado para a tecnologia. O que a gente chama de uso problemático da mídia ou da rede social. E o que as pesquisas têm mostrado, né? Que aquelas crianças que vivem em ambientes em que existe uma presença afetiva, mas que coloca limites, né? Essa criança, esse adolescente tende a ter menos problemas em relação ao uso. E o contrário também é verdadeiro. Então, uma parentalidade mais negligente ou mais punitiva, a tendência é que esse adolescente, essa criança, usem justamente para fugir dessas dificuldades. Mas eu acho que tem um ponto que é bem importante da gente pensar que, para além da escola e da família, o governo também tem que fazer algo, tá? Por quê? Eu converso com muitos pais e mães, né, tanto na clínica quanto na pesquisa, o que a gente vê? Que os pais, eles se sentem muito culpados por utilizar, porque tem um discurso muito alarmista em relação a esse assunto e que assusta muito, né? Excesso de telas causa depressão, causa autismo, né? E um pai que vê aquilo ali fica muito assustado. Só que é muito difícil porque, às vezes, as crianças e adolescentes querem utilizar, né? Então, o que eu percebo? Que eu, como pesquisadora, eu todo dia descubro algo novo, né? E eu estudo esse tema todos os dias há muitos anos. Eu fico me colocando no lugar dos pais que, para além de trabalhar, de ter que sustentar uma família, precisam dar conta de conhecer tudo que está acontecendo. Porque tem muitos pais que sequer compreendem que tem um algoritmo ali, que é feito pela plataforma, para manter a gente ali, né? Então, às vezes, não é nem que o adolescente está conscientemente ali querendo, mas é aquela relação com a tela que faz ele voltar, né? Então, acho que a gente precisa ampliar para que diversos setores possam seguir discutindo isso e como criar um ambiente que seja mais positivo, né? Nesse sentido. Eu até esses dias eu tentei fingir que eu era uma adolescente com problemas de autoestima. E eu coloquei no TikTok uma hashtag, tipo assim, menina muito magra, né? E eu pensei, será que vai aparecer algum vídeo, né? Fomentando dietas extremas ou corpos perfeitos, né? E eu fiquei bem surpreendida porque não apareceu nenhum vídeo, né? E apareceu, na verdade... o TikTok tentando até dizer, olha, você está passando por alguma dificuldade, né? Você pode falar com seu pai, com a sua mãe, com algum professor, né? Daqui um pouco você está com alguma questão em relação à autoestima, né? Então, achei bem positivo nesse sentido. Claro que eu sei que tem muitos conteúdos que ainda fogem, né? Mas de ver que também as plataformas estão, de alguma forma, fazendo algo a respeito disso, né? Mas eu acho que ainda a gente precisa seguir debatendo e ampliando. Por quê? Porque a gente, querendo ou não, a tecnologia faz parte da nossa vida, né? Tu é contrária à norma? A ideia de proibir o celular? Eu não sou contra o proibir durante as aulas, tá? Eu acho que é essencial que a gente deveria proibir. Até porque eu até pensei, né, antes... na verdade, eu tô do lado da psicologia, da pesquisa, mas eu também fui uma adolescente que usei o celular bastante, né? Então, eu tive essa vivência. Tenta te colocar no lugar de quem tá lá. Então eu tive muitas vivências desafiadoras, inclusive, sobre isso, né? E eu penso que a gente precisa olhar muito individual. Eu sei que é muito difícil numa escola, daqui a pouco que tem 1000 alunos, né? Mas perceber aqueles alunos que têm mais dificuldade, né? Ou que daqui a pouco querem engajar mais com o celular e tentar entender o porquê, o que está acontecendo, né? Porque se a gente for pensar nessa visão mais macro, tem tantas coisas que estão no nosso controle, mas tem tantas outras que não estão, tipo um algoritmo que está ali porque está implementado pela plataforma, né? Então, a questão do recreio, eu acho que a gente precisa seguir refletindo um pouco, assim, por ser um momento de interação, né? E o celular também permitir a interação.
E eu acho que muitas dessas pesquisas, né, inclusive um dos pesquisadores que mais fala sobre esse assunto, que é o Andrew Sibilski, ele pontua o quanto que as escolas precisam ter autonomia, né? E não simplesmente seguir à risca o que está escrito ali. Eu sei que a lei também pontua isso, claro, né? Mas que eles possam seguir se refazendo a partir dessa lei, né? Que eu acho que é um pouco do que tu comentou, de, bom, aconteceu isso, né? O que a gente faz a partir disso, né? Tá, vamos ver o que vai dar certo, o que não vai dar. Eu acho que a lei, né, Sofia, ela veio muito para nos dar um amparo, porque como a Marisa falou, há tempo a gente já vem se preparando. Porque nós, como educadores, a gente já tem sentido na sala de aula, na escola, o quanto é bom, né? A agilidade está ali, uma pesquisa instantânea, mas o quanto estava trazendo problemas também. Então, a gente vinha pensando nisso tudo. E é muito importante assim que a gente vá estudando, testando e vendo, porque cada escola tem uma realidade, né? A escola da realidade da Marisa é uma, a escola pública lá do Sarandi é outra e a pública aqui da Zona Sul é outra, né? Então, de municípios diferentes, a gente pegar as escolas estaduais, a gente vai ver uma diferença gigantesca no público, da maneira de ser. Então, é importante que essa lei ampare como um grande guarda-chuva, mas que ali embaixo a gente possa administrar e fazer com que cada escola se adeque da maneira mais saudável para a sua comunidade.